Olá, meus amigos seguidores do nosso canal Informal News, e aqui estamos voltando para repercutir mais uma vez o caso da liminar do ministro Marco Aurélio, que trouxe realmente grande repercussão entre o meio jornalístico e também no meio jurídico. Há muitas discussões e controvérsias sobre o fato e sobre a decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio. Então nós vamos repercutir aqui com o jornalismo da Globo News, vamos ver a versão do que aconteceu com referência a esse fato. Durante 6 horas, até ser cassada, a liminar do ministro Marco Aurélio teve repercussão enorme no meio jurídico. Ela não tinha efeito imediato. Os advogados dos presos precisariam pedir ao juiz responsável a soltura de cada condenado. 48 minutos após a decisão, a defesa do ex-presidente formalizou o pedido à 12ª Vara da Justiça Federal, responsável pela execução da pena de Lula em Curitiba. Na petição, os advogados solicitaram a expedição imediata de alvará de soltura, diante da decisão liminar do ministro Marco Aurélio. A juíza Carolina Lebos, que recebeu o pedido, informou que não tinha sido comunicado oficialmente e pediu que o Ministério Público se manifestasse para que só depois ela tomasse uma decisão. Então esse trecho aí, meus amigos, merece um comentário para vocês verem a posição firme que a juíza tomou com relação à precipitação do ministro Marco Aurélio. Fez a liminar de imediato, porém ela cautelosamente aguardou a decisão do Ministério Público para poder, então, agir diante da determinação da Suprema Corte. Porém, ela já tinha ciência de que isso era uma decisão que deveria ser tomada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Vamos prosseguir ouvindo a reportagem para que possamos ter um entendimento perfeito para o desfecho dessa situação. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio Supremo. Ao longo do dia, advogados de outros condenados também se valeram da decisão do ministro Marco Aurélio para pedir a liberdade de condenados em segunda instância, como o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O presidente da OAB defendeu que o Supremo dê uma resposta definitiva sobre a execução provisória de penas. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma posição muito clara no que diz respeito à defesa da Constituição, à defesa do Estado Democrático de Direito e das próprias leis, né? A OAB tem já há bastante tempo defendido que o Supremo Tribunal Federal se debruce, a partir do seu plenário, sobre esta questão da presunção de inocência, para que possamos ter uma decisão uniforme para todo o país e que seja ela geradora de segurança jurídica. O presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil disse que a decisão do ministro cria um ambiente de incertezas e destacou que a palavra final sobre o tema é do plenário. O que não pode haver, e tem havido, é exatamente esse vai e vem, né? No sentido, a colegiado se decide de um jeito, os ministros individualmente, monocraticamente decidem do outro, isso dá um sinal muito ruim para todos aqueles que vêm de fora e que não entendem o modelo, o sistema constitucional, principalmente o sistema penal brasileiro. Confere uma grande segurança jurídica e vai contra tudo aquilo que se espera de um modelo jurídico e de um modelo de uma corte constitucional que defina os limites e os parâmetros mais rígidos da Constituição. Então, como vai se definir isso? É o próprio Supremo que vai ter que definir qual é a posição válida. Pois bem, isso já foi motivo de comentários de imediato pela decisão tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vemos aqui a tuitada do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que de imediato deu os parabéns ao Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem-estar da nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada. Mas temos também o viés da questão aqui, o lado dos esquerdistas que também se manifestaram de imediato. Vamos acompanhar aqui para vocês terem uma ideia como é que foi o choque.
Então temos aqui a tuitada da deputada federal eleita agora, ministra Gleisi Hoffmann, que, indignada com a decisão da juíza, que não acatou a decisão de imediato, pois precisava haver a divulgação da liminar publicada para poder tomar as atitudes. E ela sabiamente aguardou essa decisão, a manifestação do Ministério Público, para que pudesse então tomar a decisão na sequência. Então veja a tuitada que ela já mandou aqui de imediato, por não haver a decisão de imediata de soltura do presidiário, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, olha aqui, Gleisi Hoffmann pede prisão da juíza que negou a soltura imediata de Lula. Carolina Lebus negou a soltura imediata de Lula e registrou que vai esperar a publicação oficial da liminar do Supremo Tribunal Federal. Ela já tinha certeza que essa liminar seria derrubada pela própria instância judiciária, que não se sustentava diante dessa decisão tomada monocraticamente. A deputada eleita Carla Zambelli, de imediato também, mandou aqui a sua tuitada. Carolina Lebus estraga a festa de Gleisi Hoffmann. A juíza mandou a MPF se manifestar sobre o tema e que adia a decisão sobre a soltura do presidiário. E resultou que a decisão de Marco Aurélio de soltar 169 mil bandidos condenados ainda não foi publicada. E isso se perdeu, ficou vazio e não teve o efeito esperado pela esquerda, que realmente tinha a intenção clara e evidente de liberar Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, nós paramos por aqui com essa matéria, espero ter esclarecido um pouco desse episódio e vamos voltar a qualquer momento com o prosseguimento da matéria, vamos ver o desenrolar, o desfecho de que tudo isso possa trazer e possa acontecer. Mas temos já a certeza de que as medidas necessárias e cabíveis já foram tomadas e, no entanto, vamos aguardar agora o desfecho da mesma para que possamos ter mais paz e que a justiça prevaleça sobre os demandos que estão acontecendo no dia a dia aqui na nossa nação, que tanto precisa de paz e de ordem. Mas vamos aguardar. E no próximo vídeo continuaremos com esse episódio. Até lá, se nosso Deus nos permitir. Até mais.